E Muito obrigado. Vamos fazer a primeira pergunta. Eu que agradeço. A nossa primeira pergunta é: por que depois de tantos anos, né, o senhor decidiu conceder essa entrevista? E também a entrevista que já foi ao ar, né? E esta live conosco aqui para o nosso canal. E por que essas declarações atuais elas divergem tanto daquelas que foram feitas na época lá do caso Vartinha, enfim? Como você bem destaca, Rudar, foram muitos anos de silêncio que me proporcionaram uma reflexão maior em torno daquilo que tem um pouco de conhecimento de certas áreas e que pode ser aplicado no estudo da ufologia. Muitos me dizem que eu sou um ex-ufólogo. Eu acho que sou um ex-ufologista, porque não pesquiso mais em termos de pesquisa de campo, de ir lá, colher material com testemunhas, no local, quer dizer, em loco, etc. Mas me considero ufólogo, ou seja, um estudioso do assunto. E pretendo continuar sendo, porque como eu já destaquei naquela entrevista, o fascínio pelo tema eu ainda mantenho, por várias razões. Mas o meu silêncio se deu, em primeiro lugar, porque no ano de 2010 eu resolvi formalizar, entre aspas, perante a ufologia, aquilo que eu já vinha mostrando ou demonstrando já há alguns poucos anos antes. Ou seja, que a minha postura já não era mais aquela de fazer afirmações tão contundentes com relação àquilo que a ufologia ainda considera como sua principal hipótese, ou seja, a origem extraterrestre de naves espaciais. Durante muito tempo, eu refletindo, cheguei à conclusão de que, apesar do meu conhecimento ter a necessidade de se fazer ampliar pelo conhecimento das verdadeiras áreas científicas, que, como eu disse, o fenômeno hoje, para mim, é um trinômio. É o UFO, a testemunha e o ufólogo. E não se desgrudam esses três aspectos aí das ocorrências. Por quê? O fenômeno UFO pode significar uma manifestação, uma ocorrência física, objetiva, concreta, pode, mas ele é simplesmente interpretado por testemunhas, ele é desenhado, colocadas as suas feições próprias, ou seja, subjetivas das testemunhas em cima do fenômeno. Até aí, tudo bem. Faz parte, nós temos que nos conscientizar disso. É impossível uma testemunha descrever tão objetivo e tão concretamente aquilo que ela viu, sem colocar a sua visão, as suas crenças, aquilo que ela sabe, que ela vê, que ela vivenciou, que ela crê principalmente. Mas não compliquemos ainda, nós podemos voltar a esse assunto, é claro. Mas o terceiro fator, para mim, tem sido o mais importante, que é a participação do ufólogo. Não é a participação em palestras, conferências, congressos, artigos, livros, não. É a participação em cada um dos fenômenos que a ufologia descobre e divulga. Fiquei verdadeiramente impressionado nos últimos anos de reflexão, antes desta minha saída, vamos dizer assim, em 2010, e até recentemente, quando voltei com a entrevista ao João, o quanto o ufólogo coloca, ele sim, as suas impressões, as mais amplas possíveis, na interpretação do fenômeno. E o mais interessante sim, sob o ângulo de percebermos isto. O chamado viés de confirmação, ou também o viés de informação, de que o ufólogo se utiliza para divulgar as ocorrências que ele foi buscar. O que significa isso? Colocar na interpretação dele, subjetiva, tudo aquilo em que ele acredita, aquilo que ele principalmente prefere, e este, vamos dizer, pecado, entre aspas, se amplia muito mais quando ele, ao buscar os dados do fenômeno e das ocorrências, enfim, das declarações da testemunha, seja o que for, ele vai ter como destaque para o seu interesse exatamente aquilo que confirma a sua crença. Às vezes até desprezando o que vem secundariamente, mas que seria extremamente importante. Então o fenômeno hoje é produzido principalmente pelos ufólogos. Nós usamos a expressão, para eu já passar a palavra para os senhores, se me perdoam, pela longevidade da resposta, usamos durante algumas vezes, tanto na entrevista como pessoalmente, aquela expressão de que seríamos bombardeados, né? Acredito que quando eu faço uma afirmação dessas, que não passa de uma observação de minha parte, e quem sou eu para achar que eu possa estar absolutamente certo para toda a eternidade? Não. Eu repito, olha em que presença estamos, principalmente num grupo como identificado, de pessoas tão variadamente formadas e conhecedoras de áreas científicas, filosóficas, etc.
Então, não. Mas o que eu percebo é que o ufólogo hoje é o maior produtor do fenômeno ufológico. É claro que todos os senhores que não concordarem, é claro que estamos aí exatamente para isso. Porque, como dissemos no começo, tudo homogêneo, ideias absolutamente idênticas não levam a nada e ficam sem graça.